Estamos de volta no Hora da Verdade, você participando pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br deste programa. Hoje nós estamos conversando aqui com o secretário, vou falar só de governo por enquanto, porque eu acho que é a função 1 do Fernando Poço, vamos para ficar mais fácil. É o secretário de governo Fernando Poço, e perguntei a ele a respeito, no bloco anterior, a questão da situação financeira da prefeitura. Comenta-se que a prefeitura está com uma dívida aí de 35 milhões, que o ano que vem, por exemplo, só tem um pouco mais de 8% para novos investimentos. A situação financeira da prefeitura, como anda, Fernando? Olha, o que aconteceu esse ano foi um ano atípico. Nós tivemos, tinha um repasse do DME que realmente ajudava bastante a prefeitura. Esse repasse esse ano foi menor, por causa dessa questão toda que a gente colocou aqui inicialmente. E depois a questão que aconteceu com o país inteiro. O país hoje houve uma diminuição de repasse do governo federal, do governo estadual, e é onde a gente vai vendo que esses governos hoje estão todos passando por dificuldades. A gente vê o caso do governo estadual, que está numa crise tremenda, né? Então, toda essa dificuldade resultou num ano mais complicado para a gente. Mas é um ano onde a gente conseguiu. O salário do servidor está em dia, os nossos impostos estão pagos. Já pagou o 13º? 13º já está separado, o valor já está separado, já está certinho, o servidor pode ficar tranquilo. O servidor pode ficar tranquilo, está em casa, o Fernando está falando aí, e o meu 13º? Está tranquilo, pode ficar sossegado. Mas o salário do servidor está em dia, os impostos estão pagos em dias, as instituições, estamos devendo alguma coisa, mas está dentro do processo normal dentro das instituições, do que acontece, questão de asilo e creche, não está um processo de muito atraso. Está dentro do que é o normal dentro da prefeitura, o que acontecia normalmente. Então, nós não estamos fugindo da regra. A gente começou até 2013, a gente conseguiu pagar direitinho. Depois de 2014, agora, por causa das dificuldades financeiras que a prefeitura passou, foi um pouquinho mais complicado. As questões importantes, por exemplo, a Santa Casa hoje está em dia. Então, tem questões muito importantes que a gente está... Santa Casa está em dia ou tem uma dívida? Parece que vocês pagaram só 50% de uma dívida de 1 milhão? Ou isso não corresponde à verdade? Nós temos amanhã a gente paga os últimos 250 mil que a gente estava devendo. A partir de amanhã, a prefeitura não tem do que está empenhado para a Santa Casa, a gente não deve mais nada. Amanhã nós acertamos os últimos 250 mil que a gente devia para a Santa Casa. Então, nós vamos acertar a Santa Casa. Então, quer dizer, a prefeitura tem caminhado dentro dos processos, estamos entregando obra, nós vamos entregar 2 UBS amanhã, então são 2 unidades básicas de saúde. Então, quer dizer, nós estamos entregando obra, nós estamos fazendo a prefeitura andar. Então, é uma prefeitura que realmente ela tem uma dificuldade financeira. Se a gente for fazer uma análise, William, mais de 600 municípios de Minas, nós temos 855 municípios em Minas. Mais de 600 municípios, inclusive Belo Horizonte, estão com dificuldade para pagar o 13º. E Poços de Caldas está lá certinho. Então, a dificuldade financeira ela é geral. É o que acontece hoje no Brasil inteiro. Poços, eu acredito que esteja melhor do que as outras prefeituras, porque nós estamos conseguindo manter uma regularidade de pagamento para os setores onde não tem capital de giro. Hoje eu estava conversando com um proprietário de um veículo de imprensa, onde eu coloquei isso para ele. Falei, olha, quem não tem capital de giro, quem não tem uma outra fonte de renda, a prefeitura tem arcado com mais facilidade. Agora, as empresas, por exemplo, um veículo de comunicação, uma rádio, uma TV, um jornal, ele tem outras maneiras de conseguir se manter além da prefeitura. Mas uma creche, um asilo, isso aí eles dependem exclusivamente da prefeitura, né? Então, quem depende exclusivamente da prefeitura, a prefeitura está conseguindo manter com regularidade. As outras empresas, as grandes empresas também, a gente tem tentado manter, mas temos algumas dívidas. A empresa de lixo, pessoal, a empresa de lixo está em dia. Não está em dia, temos 2 meses de atraso, mas está dentro da programação normal. Com a própria empresa de ônibus, com a Circular, estamos devendo alguma coisa, mas está dentro do ritmo normal de prefeitura, do que era da série histórica de dívida. Com a Circular, nós estamos dentro do padrão. A mesma coisa com a empresa que serve a questão do alimento. Quando nós recebemos da prefeitura, a gente devia 3 milhões de reais, agora nós estamos devendo 2,5 milhões, quer dizer, a dívida era maior, nós conseguimos melhorar essa dívida, mas são grandes empresas que faturam um valor muito alto da prefeitura e que sempre é trabalhado dessa maneira. Então não tem essa dificuldade, não tem 2015, essa crise. Vocês pensam que isso pode ser melhorado, ou isso não está indo no escuro, ou você já sabe que vai ser também um ano tão difícil para todo mundo? A expectativa é que melhore. Hoje nós estamos com um processo na Câmara, um projeto do prefeito, onde a gente pede o maior repasse do lucro do DME para a prefeitura, para que realmente a gente possa ter condições de sanar. Quer dizer, esse repasse é para a gente poder continuar apoiando os projetos de cultura, para que a gente possa pagar mais rapidamente nossos fornecedores. A ideia desse repasse é que a gente possa ter
uma vida financeira melhor, inclusive para que a gente mantenha tantos projetos culturais que são mantidos pela Prefeitura. Agora, se não vier esse dinheiro, a Prefeitura realmente ela tem dificuldades para isso. A gente vai vendo, a gente tem que ir olhando, viu, William, fazendo essa comparação, além da nossa Prefeitura, com as prefeituras de outras cidades. Por exemplo, vamos pegar Passo, que é uma cidade parecida com a nossa, eles estão com um restaurante popular pronto lá faz 2 anos. E o prefeito falou o seguinte, que vai inaugurar, só que sem subsídio de alimentação. Então, por exemplo, hoje a refeição do restaurante popular custa para a gente R$6, vai custar para ele R$6. Ele vai vender lá por R$6. Poste de causa a gente subsidia e o cidadão que vai lá comer no restaurante popular paga R$2. Então você tem que fazer todo esse trabalho para a gente poder entender que a qualidade de posto é diferenciada e que se a gente não tiver recurso, a gente não consegue manter toda essa qualidade. A gente vai perder em qualidade e vai perder, às vezes, alguns serviços que são importantes, que às vezes esses projetos culturais, esses projetos esportivos, a gente vai ter que rever esses valores caso a gente não consiga melhorar esse valor financeiro que é repassado para a Prefeitura. Você falou aí a questão da saúde, a questão de saúde financeira e a saúde também, por exemplo, da Santa Casa, né? Houve esses casos agora de infecção, falaram que era infecção. A situação da saúde da Santa Casa, a financeira, você já se referiu um pouco a ela, e a saúde mesmo, essa questão dessas mortes que ocorreram, acho que não só na Santa Casa, acho que foi um caso lá, um caso no Hospital Pedro Sanches. Sim, o que aconteceu, e vamos falar da parte financeira primeiro. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, a Santa Casa ela é independente da Prefeitura, totalmente independente, a gestão não existe interferência nenhuma, você não vai encontrar nada que foi pedido pelo prefeito Heloísio para fazer na Santa Casa, porque a gestão dela é totalmente independente. Então, o que aconteceu? Na Santa Casa, houve ali um pouco de... o processo não ficou bem explicado. A questão do tomógrafo quebrado não tinha nenhuma relação com a Prefeitura, com os atrasos da Prefeitura. O tomógrafo estava quebrado, ele demorou para ser consertado, porque não é fácil você conseguir um técnico especializado para consertar um tomógrafo de uma hora para outra. Então, tem que ser uma pessoa super especializada, onde não tem esse profissional aqui em Poste de Caldas, você tem que chamar essa pessoa, ele vai lá, olha, se estiver faltando uma peça, ele tiver que encomendar a peça, o tomógrafo vai ficar parado, não é culpa nem da Santa Casa nem da Prefeitura. Então, às vezes, a gente culpar alguém, as demissões que tiveram lá, são demissões próprias da gestão da Santa Casa, a Prefeitura não pediu para demitir ninguém. E ela demitiu porque dentro do que ela entendia... Mas a Santa Casa não pode alegar, por exemplo, Fernando, que o fato do atraso do pagamento da Prefeitura acaba complicando um dos detalhes dentro da própria gestão da Santa Casa? Mas esses problemas que ela teve eram problemas internos dela que não tem nenhuma relação com os atrasos. Então, até entendemos isso, ela tem uma dificuldade, mas a gente tem que fazer a seguinte análise. Existia uma dívida da Prefeitura de aproximadamente 500 mil, mas do governo do Estado de quase 1,5 milhão, que era do PROOSP. Então, quer dizer, a dívida do governo do Estado era muito, eu tenho certeza que prejudicava muito mais a Santa Casa do que a dívida do governo municipal. Então, tinham vários outros problemas que acarretaram com essas dificuldades, mas que nenhum desses problemas foram o que ocasionou esse tipo. Não foi porque a Prefeitura deixou de pagar, que o tomógrafo demorou, as pessoas não foram demitidas por causa disso. Então, os problemas não têm nenhuma relação da Prefeitura com a Santa Casa em relação a pagamento. A questão das infecções, o que aconteceu? Nós tivemos, no ano de 2012, nós tivemos uma morte de gestante. Em 2013 não tivemos nenhuma, e em 2014 até outubro não tinha tido nenhuma. Aí nós tivemos uma na Santa Casa, que foi uma cesárea, onde teve uma infecção pós-operatória, mas que não foi constatado, quando foi fazer uma análise das bactérias, da colônia de bactérias que tinha causado essa infecção, não tinha nenhuma relação com infecção hospitalar. Então, não foi por causa de alguma infecção de dentro da Santa Casa que houve o óbito que aconteceu esse problema. Depois, o segundo óbito que teve foi no Hospital Pedro Sanches, que foi um caso de pressão alta, então não teve nenhuma relação com infecção hospitalar. E o terceiro caso da Santa Casa foi um parto normal. Então, que também, na hora que foi fazer a análise da colônia de bactéria daquela infecção, também não tinha nenhuma relação com infecção hospitalar. Então, infelizmente, nesse caso, foram tristes coincidências que aconteceram, que infelizmente aconteceram muito próximas e que causaram esses problemas. Mas foi uma triste coincidência, tanto que existe hoje um centro um grupo, que
que analisa as infecções hospitalares dentro da Santa Casa, que está fazendo essa análise, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive dentro do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já se pronunciou, informando que ele está fazendo análise de todos os documentos e que não se pode afirmar que existe algum problema na Santa Casa. Dentro do que eles estão analisando, não existe nenhuma correlação entre infecção hospitalar e as mortes que aconteceram. Então, hoje nós já temos, inclusive, um documento do Ministério da Saúde, onde ele informa isso, que não há relação entre infecção hospitalar e infelizmente, a esses fatos que aconteceram. Bem, eu vou fechar esse bloco com duas perguntas aqui. A primeira relacionada à denúncia do vereador João Noeiras em relação ao Fundo Municipal de Turismo. Segundo ele, verbas foram desviadas do Fundo Municipal de Turismo para custear eventos que, segundo ele, nada tem a ver com a Secretaria de Turismo, né? E uma outra situação, o desfalque, parece-me, na Termas Antônio Carlos, de R$50 mil. Sobre essas duas situações, queria que o Fernando, secretário de governo, Fernando Poço, nos respondesse, e já também tem as perguntas do telespectador, assim como as suas, você que está ligando para a gente pelo 3721-6955 ou através do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. Até já.